Os slides são em inglês, eu vou falar em português. Aqui está o título, que neste jogo de palavras está, como eu dizia, quase tudo. Porque diz que vamos da máquina, da moral das máquinas, para a maquinaria da moral. Aqui, maquinaria da moral é no sentido de que a moral, na verdade, é feita de mecanismos, como tudo é feito de mecanismos neste universo. O nosso cérebro tem mecanismos pelos quais executa a sua moral. E porquê é que estes dois temas estão ligados? É porque, na verdade, nós pretendemos que as máquinas tenham uma moral que seja semelhante à nossa, que se ajuste à nossa, e, por outro lado, nós podemos usar a própria máquina, os computadores, ao programarmos a moral nas máquinas, ficamos a conhecer melhor os mecanismos da nossa própria moral. Esta frase, portanto, é o subtítulo do meu livro recente chamado Máquinas Éticas, que já vai aparecer a seguir. Aqui na minha página poderão encontrar as minhas publicações facilmente. Então eu passaria aqui ao sumário, que começa por esta constatação. Estamos numa encruzilhada, como já notaram, entre a inteligência artificial, a ética das máquinas e o respectivo impacto social. Em 2016, eu escrevi um livro mais técnico sobre o próprio ato, digamos, sobre a programação, como é que se programa ética nas máquinas. É um livro mais técnico no que eu chamo uma terra incógnita, porque nós estamos a explorar como que um grande continente e apenas ainda lhe conhecemos os rebordos, um bocado como os exploradores portugueses, ao explorarem, digamos, o mundo e, em particular, sei lá, a América do Sul. Este tema da ética envolve dois domínios, que eu chamo os realms em inglês. É o domínio cognitivo, que tem a ver com a pessoa pensar sobre a sua moral, os raciocínios que faz sobre a sua moral. E o domínio populacional, que é o conjunto de pessoas que, com uma dada moral, vive numa população. Porque a moral diz necessariamente respeito às nossas relações com os outros, não há a moral da pessoa só. A moral tem a ver com o gregarismo de uma população. E, portanto, para que essa população seja gregária, é necessário que haja certas capacidades cognitivas. E, por outro lado, as capacidades cognitivas que temos vão determinar aquilo que é possível em termos de convivermos numa população. Eu usei neste livro anterior, Programação das Máquinas Éticas, para os aspectos cognitivos usei a chamada programação em lógica, que é um domínio específico da ciência da computação, a que eu me dedico há muitos anos. Para a parte populacional, usei a chamada teoria dos jogos evolucionária. Isto é o estudo da evolução como um jogo evolutivo, darwinístico, se quisermos, em que há jogadas de uns agentes e há jogadas de outros, e o todo vai evoluindo, e há adaptações, umas melhores que as outras, há agentes que copiam outros, e a população caminha desejavelmente para um estado de equilíbrio, um estado estável, em que conseguem conviver, pelo menos durante algum tempo. Durante algum tempo, porque, de facto, existe necessariamente uma evolução.
porque há mutações, porque o mundo exterior ele próprio muda. Isto é tratado matematicamente nesta chamada teoria dos jogos evolucionários. Difere da teoria dos jogos normal na medida em que há mutações, há mudanças espontâneas que não existem na teoria dos jogos normal. Mas nesta palestra eu vou debruçar-me sobre os aspectos não técnicos e que estão cobertos no meu livro recente, que está publicado quer em inglês, na Springer, quer em português, já vamos ver, na editorial da Universidade Nova de Lisboa. E pode ser comprado online. O livro em inglês também pode ser obtido online. Aqui, como parte, digamos, do resumo da minha palestra, eu gosto de apresentar esta imagem da ética das máquinas ser um carrossel. O carrossel dá a ideia de movimento. E este movimento é em torno do centro acerca do que fazer. A moral é acerca de como atuar. Se faço isto, se faço aquilo, em que circunstâncias. E este que fazer precisa de se informar, de estar informado sobre o que é o uso ético. Se eu tiver um software, um robô, eu posso usá-lo de uma maneira ética ou não ética. Portanto, há um uso nosso das máquinas. Por outro lado, podemos ter aqui um outro subcarrossel, que é o da autonomia ética das próprias máquinas. À medida que elas se tornam mais sofisticadas, como sabemos, elas já aprendem sozinhas e aprendem umas com as outras e vão evoluindo com uma certa autonomia. Portanto, isso é um dos aspectos deste carrossel, é como é que vai rodando essa autonomia em conjunto com todas estas partes do carrossel. Esta outra que eu estou a sublinhar agora é o tal alinhamento que as máquinas devem ter com os nossos valores e com a nossa ética, porque vão conviver connosco, também convivendo entre si. As máquinas podem estar em Marte, a conviver umas com as outras e não estar nenhum ser humano, mas, em geral, elas vão estar entrosadas connosco na nossa sociedade, cada vez mais. O aspecto, a legislação, é um aspecto crucial, porque, no fim do dia, tudo se tem que traduzir em legislação. O que é permitido, o que é proibido, quais são os castigos, quais são os prémios, como é que é regulado, afinal de contas, o sistema ético. Tal como nós temos a nossa regulação legislativa, também as máquinas têm que agora passar a fazer parte dessa regulação. Temos aqui também um aspecto, um subcarrossel, digamos assim, que é o dos aspectos técnicos. Há coisas que nós conseguimos tecnicamente fazer hoje em dia e outras que ainda nem sequer sabemos para onde lhes pegar. Isto são questões, digamos, mais pertinentes para a informática em si, e que foram abordadas naquele meu livro anterior. Disto tudo resulta que temos que considerar os impactos sociais, porque a ética não vive numa ilha isolada, existe numa sociedade, e as mudanças éticas e a entrada na ética desses novos seres, desses novos agentes que são as máquinas, e que, portanto, nós perdemos o monopólio de sermos as únicas máquinas éticas,
e também o uso que fazemos dessas máquinas éticas, que foi focado aqui em primeiro lugar, vai ter impactos sociais. E, portanto, conforme os impactos que podem ir num sentido ou noutro, assim eles também determinam as decisões e escolhas que existem nestas outras partes do carrossel. Daí essa caracterização de que tudo isto roda, todos estes aspectos rodam um pouco à volta uns dos outros. Quando se altera qualquer coisa num, os outros também sofrem alterações. Ora, no que toca às máquinas éticas, devemos perguntar-nos o porquê e o como. O porquê é porque é que queremos máquinas éticas. O como é como atingir o que pretendemos. Ora, hoje em dia já é claro que existe uma necessidade de máquinas éticas. Já temos robôs que ajudam em hospitais, que tomam conta de pessoas séniores. Temos os famosos drones que são usados em situações de guerra, por exemplo, ou podem também ser usadas em situações pacíficas e de salvamento, mas que têm a sua própria autonomia, porque há decisões que têm que ser tomadas na altura. Não há tempo para haver sempre um humano que está a controlar um drone, muito menos se forem 50 ou 100 drones a atuar como um bando. Também toda a gente ouviu falar dos carros sem condutor e que põem, naturalmente, problemas éticos e de escolha ética em situações de dilemas, em situações difíceis, em que estão em causa, digamos, a vida e o bem-estar das pessoas. Aqui eu represento os jogos éticos. Isto é talvez menos falado, mas este é um aspecto importante, porque nós conhecemos já, toda a gente conhece os jogos de computador, normalmente são muito pouco éticos, é ver quem é que mata mais depressa em maior quantidade. Mas podemos imaginar jogos éticos, e eu fiz um jogo ético, que é um robô que está aqui, que quer salvar uma princesa e tem que decidir se vai por esta ponte e matar a aranha ou se vai por esta ponte e matar o ninja. E, portanto, tal como há programação que permite, sei lá, ensinar e treinar em matemática ou em física os estudantes, também é possível fazer programação ética que ajude as pessoas a aprenderem, a decidirem, a fazer exercícios éticos cada vez mais complicados, resolverem dilemas éticos. Portanto, uma boa aplicação de jogos será com vista ao ensino da ética. Portanto, isto é o porquê, e o como tem a ver com, naturalmente, a investigação científica. Este livro é de 2009, eu tenho um artigo. O próprio Economist tem um número especial sobre moral e máquinas. Há várias coletâneas do trabalho científico que vem sendo feito neste domínio. Há livros que são manuais de construção de robôs éticos e há, naturalmente, os financiamentos para esta investigação. Por exemplo, a Marinha dos Estados Unidos tem projetos sobre como ensinar moral a robôs, que amigos meus, digamos, participam nestas investigações. Portanto, há um grande ímpeto nesta altura. Há como que eu diria mesmo, um tsunami hoje em dia, tsunami de constantes publicações, artigos a serem feitos, grupos que se reúnem para discutir quais são as boas éticas, os bons preceitos éticos, e há até
já a legislação é ética. Por exemplo, na Califórnia, desde há 2 anos, há uma legislação que diz que um software, quando ao telefone ou interativamente fala com uma pessoa, a primeira coisa que tem que fazer é dizer: eu sou um robô, eu sou um software. É obrigatório, para não iludir a pessoa pensando que está a falar com um ser humano. É a tal questão de que, mais tarde ou mais cedo, se não se traduz em legislação, fica tudo suspenso no ar. No final de contas, tem que saber o que é permitido, aconselhado, desaconselhado ou proibido. Mas porquê uma ética para as máquinas? Como eu vinha dizendo, os agentes computacionais tornam-se cada vez mais sofisticados, fazem cada vez coisas mais complexas, são mais autónomos, atuam em grupos dentro de uma rede, colaboram entre si e participam em populações que incluem os próprios seres humanos. Isto vai acontecendo cada vez mais. Nós estarmos entrosados com máquinas na internet. Esses agentes desenvolvem-se numa variedade de domínios onde há questões complexas de responsabilidade, naturalmente, porque a ética tem a ver com a responsabilidade, que exigem grande atenção e que expõem as máquinas a questões de escolhas éticas que têm que ser tomadas com grande rapidez. Uma vez que a sua autonomia está a aumentar, torna-se necessário que elas atuem de maneira responsável eticamente e a segurança torna-se uma preocupação cada vez maior. Eu devo dizer que eu tenho um projeto que tem a ver com a segurança, a preocupação de segurança que resulta de querermos fazer máquinas cada vez mais sofisticadas. E o desejo de chegar ao mercado primeiro faz com que não se dê a devida atenção à segurança e à ética. E basta pensarmos, por exemplo, no exemplo do avião 737M da Boeing, aquele que já caiu por 2 vezes, porque com a pressa da Boeing concorrer com a Airbus europeia, fez com que eles não dessem a devida atenção ao software que regulava esses aviões e tendo como resultado um desastre. E isto num domínio já muito bem conhecido, que é o da aviação e da regulação da segurança dos aviões. O que, no caso das máquinas éticas, onde ainda estamos no princípio, ainda estamos na tal terra incógnita, nos leva ainda a termos que nos preocupar mais com essa atração por chegar ao mercado primeiro não vá descurar a segurança. Portanto, estamos face a um novo paradigma moral que é, na verdade, é novo porquê? Porque pela primeira vez, além dos agentes éticos que somos nós, passam a haver novos agentes éticos, que são as máquinas, que são robôs, que é o respectivo software, ou software simplesmente mesmo sem robôs, que vão ganhando uma autonomia cada vez maior. E, portanto,
já não estamos sozinhos no que toca à moral. E, portanto, temos que alargar o nosso paradigma da moralidade. Temos que nos preparar para um cenário em que cada vez estamos mais entrosados com outras inteligências não humanas, alienígenas. Era como se agora encontrássemos extraterrestres que traziam a sua própria moral, também teríamos um problema de compatibilidade ética. No futuro, haverá cada vez mais populações de máquinas que coexistem eticamente entre si e também com nós todos. E, portanto, elas terão que ter capacidades, terão que ser cada vez mais parecidas connosco, por causa dessa necessidade de entrosamento, de convivermos em conjunto, já que a moral é justamente acerca da convivência em conjunto para maior benefício de todos, ou seja, para que haja um gregarismo. Eu tratei neste meu livro, de 2016, em português, A Máquina Iluminada, que está publicado na Fronteiras do Caos, uma editora do Porto. Poderão encontrar pormenores aqui no Facebook, Máquina Iluminada. Isto é um livro que resultou de eu, durante vários anos, ensinar cognição e computação aos alunos de informática. Mas este livro, eu tirei-lhe as partes mais técnicas, é um livro para o público geral interessado por este tema. Eu creio que ainda há uns exemplares à venda na Amazon Espanha, mas pode ser obtido junto da editora que é Fronteira do Caos, no Porto. Como vamos conseguir uma ética para as máquinas? Bom, naturalmente, já sabemos que a ética congrega vários domínios do saber, a filosofia, a lei, a psicologia, a antropologia, a biologia evolucionária, a economia e agora a inteligência artificial. E eu falo em especial da biologia evolucionária porque a ética é vista como algo que evoluiu, como resultado de uma evolução. Se nós não tivéssemos evoluído de forma a sermos éticos, não conseguíamos viver em sociedades gregárias. Portanto, foi havendo uma seleção, não só em nós, mas também em várias outras espécies animais, têm a sua ética, o seu modo de viver em conjunto, respeitando certas regras, sem as quais era impossível essa convivência. Portanto, estes resultados interdisciplinares são importantes para estes aspectos de dar uma moral, uma capacidade moral às máquinas, e é por isso que isto é um campo extremamente interdisciplinar, próprio de ser estudado em universidades, por exemplo, porque exige todas estas valências. Mas também nós podemos ver o computador e o nosso esforço de dar uma moral às máquinas através da criação de modelos computacionais. Quer dizer, temos que colocar na máquina, sob a forma de programas que funcionam, aquilo que nós pensamos que é o modo de funcionar, os tais mecanismos da nossa ética. Isto é, o computador é como que um espelho em que nós vemos o que é que pensamos da nossa ética. E quando eu digo da nossa ética, estou a falar de várias éticas, porque éticas há muitas e nós, na prática, usamos uma mistura de várias éticas. Já voltamos a esse ponto. Mas aqui, o que é novo é que vamos usar o computador como se ele fosse uma proveta, onde nós vamos colocar a nossa concepção de moral para que toda a gente possa ver,
experimentar, adaptar, modificar, ver como é que evolui, ver como é que a moral emerge. Esta noção de emergência é muito importante. Quando se reúnem várias entidades em conjunto, aparecem novas propriedades. Tal como quando se juntam vários átomos em moléculas, começa a aparecer uma química que não existia antes para o átomo isolado. Depois essas moléculas podem juntar-se para formar células. E aí emergem outras propriedades que não eram possíveis sem essa organização celular e depois de células em organismos, de organismos em sociedades, por aí fora. Portanto, o computador ajuda-nos a ver e a experimentar o que é que emerge quando se juntam coisas cujas propriedades nós conhecemos, mas não sabemos bem o que é que vai acontecer quando elas se juntam. Este meu livro e do meu coautor, António Lopes, como eu digo, existe uma versão em inglês e outra em português. Como o nome indica, trata da ética das máquinas, é voltado para um público educado. Cá está o subtítulo: da moral das máquinas à maquinaria da moral da máquina à maquinaria da moral, porque pretende entrosar justamente estes dois aspectos. Um não vai sem o outro, e aqui este ábaco é, no fundo, a noção de que é para chamar a atenção, tal como o ábaco é, digamos assim, o primeiro instrumento que nos permite mecanizar algoritmos, fazer contas. A máquina, a moral também é suscetível de ser mecanizada e de fazer-se computação moral. Até que ponto haverá pessoas que dirão: não, só os humanos é que podem ter moral, porque só os humanos é que têm corpo, ou só os humanos é que têm alma, ou só isto ou só aquilo. Quer dizer, queremos a todo custo manter o monopólio antropomórfico da moral. Mas tal como perdemos vários monopólios, quer a sermos o centro do mundo, quer a sermos o centro da criação, quer a sermos o centro da mente, quando afinal há um inconsciente, também, e sermos o centro do raciocínio, e hoje em dia sabemos que as máquinas raciocinam tão bem como nós, ainda queremos manter-nos como a prerrogativa monopolista em relação à moral. No entanto, eu costumo dar este argumento. Outros seres, e hoje em dia fala-se tanto de outros planetas onde haja vida, certamente que esses outros seres, nesses planetas distantes, para evoluírem numa civilização, para serem gregários, vão ter que ter uma moral. E essa moral diz respeito ao próprio mundo onde eles vivem, que é um universo igual ao nosso, porque as leis do universo estão em todo o universo. Eles têm que ter um comportamento moral que não tem, e não tem que ter necessariamente o nosso corpo, ou uma morfologia, uma química igual à nossa. A moral está a um nível acima, mercê das tais emergências, é um nível acima de complexidade, de combinações, de mecanismos cada vez mais abstratos, em que é irrelevante o que é que está na base, se é sílica, se são células humanas ou se são células de um organismo outro qualquer por este universo fora. Esses organismos necessariamente precisarão de uma moral. Aqui enfatizo que há, de facto, os dois domínios, o domínio cognitivo da ética, que tem a ver
com as capacidades cognitivas do indivíduo e o domínio do coletivo, que é o que é que acontece quando se colocam esses indivíduos em conjunto. E, necessariamente, há que identificar as pontes entre esses domínios. Isso é um dos assuntos discutidos no livro que eu acabei de mostrar. No domínio individual, como eu disse, focamos no uso das técnicas da programação em lógica e no uso para o domínio com as técnicas da programação em lógica, com os seus vários tipos de raciocínio, nomeadamente o raciocínio contrafactual, o raciocínio típico da moral, que é aquele que diz, sabendo o que sei hoje, se eu tivesse feito outra coisa, não seria melhor, não teria sido melhor. E é assim que nós vamos evoluindo, passando a fazer de outra maneira ou ensinando aos outros. Olha, eu anteriormente fiz um erro, mas se tivesse feito de outra maneira, talvez agora queiras fazer antes assim. Portanto, a moral olha não só para o futuro, no sentido de que examina alternativas de decisão em relação ao futuro, mas olha também para o passado para examinar as decisões anteriores e se elas poderiam ter sido feitas de outra maneira. E nós passamos boa parte do nosso tempo a pensar no nosso passado e a querer aprender com o que fizemos e poderíamos ter feito de outra maneira, ou se seria indiferente ter feito de uma maneira ou de outra. E para essa parte, para esse domínio coletivo, como eu disse, temos que usar técnicas bem conhecidas da teoria dos jogos evolucionária, que é uma teoria bastante sofisticada em matemática e suscetível de ser programada em computador. Portanto, faz-se uma combinação em computador das capacidades lógicas, das capacidades de raciocínio, dos juízos morais e os diversos tipos de raciocínio inerentes à moralidade, com como é que os agentes que têm essas capacidades cognitivas interagem uns com os outros quando são postos num conjunto, a jogar um jogo, por exemplo, a interagir uns com os outros e verificarmos de que maneira é que esse conjunto evolui. Na minha página poderão encontrar vários artigos, mesmo muito recentes, bastante que examinam em detalhe esse estudo de como é que os conjuntos de agentes, ao interagir entre si, evoluem. E evoluem essencialmente da seguinte maneira. Há alguns indivíduos que têm melhor sucesso moral, digamos assim, e os outros copiam esses indivíduos que têm maior sucesso. Portanto, os comportamentos morais que são melhores expandem-se pela população através daquilo que nós chamamos de aprendizagem social. Claro que a aprendizagem social tem sempre o problema, como toda a moral e todo o gregarismo, que é o problema de evitar os borlistas, ou seja, aqueles indivíduos que pertencem à população, querem tirar os benefícios, mas sem contribuírem com esforço, com recursos para essa população. Só querem as vantagens e nenhum dos inconvenientes. Isto é um problema inevitável, inescapável, seja da moral, seja da sobrevivência dos seres vivos,
estão sempre uns a querer aproveitar-se dos outros, embora outros colaborem entre si para tirando maior benefício mútuo. Portanto, o que se pretende, no fundo, é encontrar as regras de convivência em que todos beneficiam mais. A chamada win-win, ganham todos. Não é a situação em que o que um ganha, o outro perde. O que se pretende é que ganhem todos, coletivamente. Isto é o tal livro que eu me referi, onde estes assuntos são tratados em pormenor mais técnico, e vou passar à frente, não vou entrar nessas tecnicidades, e vou referir agora à questão dos códigos de ética e valores. Os avanços da inteligência artificial vão ter um efeito profundo no mercado de emprego, porque haverá cada vez mais pessoas a serem substituídas por máquinas e por software, como sabem, conduzindo a maior desemprego e uma má distribuição do trabalho e uma má distribuição da riqueza e a necessárias mudanças na educação e na aprendizagem. Portanto, a questão que se põe aqui é, afinal de contas, e sabe-se que a inteligência artificial está já a aumentar o hiato, a separação, aquele golfo entre os ricos e os pobres, diretamente. Os ricos são cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, diretamente através de haver mais inteligência artificial. Quando, no fundo, gostaríamos que a riqueza criada por estas novas técnicas fosse uma riqueza distribuída por todos e não arrecadada cada vez mais por uma minoria cada vez mais pequena. Ora, este tipo de questões não se resolve apenas com códigos de ética, no sentido de que se ensinava ética aos engenheiros informáticos e a partir daí estava resolvido. Não é como na engenharia civil, em que há códigos de ética para como construir edifícios, segurança nos edifícios, por aí, nas pontes, por aí fora. São problemas que se conseguem resolver dando códigos de comportamento, códigos como é que se diz, de standards a cumprir a estes profissionais. A questão da ética das máquinas extravasa por completo os códigos de ética do profissional da informática, como se tornou já claro. É uma questão, aliás, um pouco vexatória que os avanços tecnológicos em geral, e este também, preocupam-se pouco em prever os impactos de uma nova tecnologia se irão aprofundar ou reduzir os hiatos sociais que já existem. Há como que o pressuposto de que o progresso tecnológico, lá porque temos agora uns iPhones melhores, porque temos uns carros melhores, que isso significa que há um progresso social. Portanto, o progresso tecnológico não vai de mão dada com o progresso social. E, portanto, a questão do progresso social tem que ser endereçada por si mesma e tem que ser na própria altura em que se está a equacionar o progresso tecnológico e quais são os seus efeitos sociais. Ora, é um facto que os robôs e o software vão roubar, e estão a roubar,
emprego. Várias companhias tipo McKinsey ou Pew Research ou a OCDE e outras prevêem que até 2030 cerca de 75 a 375 milhões da força de trabalho, ou seja, 3 a 14% da força de trabalho mundial, vai ter que mudar a maneira de trabalhar se querem ter emprego completo. E prevê-se também, aliás, e se forem ver aqui as referências, poderão ver que se prevê que até 2030 haverá um aumento do desemprego humano provocado pela inteligência artificial diretamente, portanto, um aumento adicional de cerca de 14% de desemprego. Porque a inteligência, se olharem para o emprego como tendo uma forma de uma pirâmide, quer dizer, no topo da pirâmide, à medida que se caminha para o topo da pirâmide, temos pessoas que precisam de capacidades e conhecimentos cada vez mais sofisticadas. Na base da pirâmide temos o contrário, temos aquilo que toda a gente consegue fazer e, naturalmente, a base da pirâmide é aquilo que vai sendo primeiro substituído por máquinas e por software, porque mais barato. Tudo aquilo é mais barato para a mesma coisa. Se uma máquina a consegue realizar, é muito mais barato do que se for um ser humano a realizar. E essas pessoas que perdem o emprego para as máquinas não vão encontrar nos níveis acima os empregos substitutivos, não só porque são menos, porque é de facto uma pirâmide, como porque não têm a educação e o treino suficiente para isso. Na verdade, havendo mais riqueza, o que devia acontecer era que todos nós beneficiávamos dessa riqueza produzida pelo ser humano, pelas nossas instituições, para não termos todos que trabalhar tanto, ou com tanta intensidade, ou trabalhar só o que nos apetecer, cada vez mais. Na verdade, se pensarmos na Grécia Antiga, estou a pensar nos 500 anos, 400 anos antes de Cristo, houve um grande desenvolvimento civilizacional grego. Porquê? Porque havia muitos escravos. Os escravos que eram tudo que era estrangeiro, todos os soldados que eram capturados em guerras tinham papel de escravos. E, portanto, os filósofos gregos, os artistas gregos, os arquitetos gregos, conseguiram todo aquele progresso civilizacional porque tinham uma base de escravos que não votavam, mesmo assim. Ora, não há razão nenhuma para que as máquinas não sejam nossas escravas, ao invés de sermos nós escravos das máquinas e dos seus donos. Essa é a grande questão do nosso tempo. É uma questão, digamos, mais portentosa até do que os problemas que temos atualmente com o Covid. E é tão portentosa que esta imagem ilustra o que será daqui a uns tempos, diremos, era uma vez uma sociedade de castas. E nessa sociedade de castas temos cá em cima os donos dos robôs e do software, seguidos dos managers que os servem e aqueles que treinam as máquinas para seu próprio desbenefício, isto é, para seu próprio prejuízo. Um médico que treina uma máquina
a saber diagnosticar o que quer que seja, por exemplo, um cancro no pulmão, está a treinar a máquina para o substituir. E daqui a pouco todos nós vamos estar a treinar, pouco a pouco, se andarmos por isso, vamos estar a treinar as máquinas para nos substituírem. E depois vêm todos os outros nesta distopia apresentada aqui pela revista New Yorker em 2017 já. E veem que o humano é um sem-abrigo e o próprio cão, olha com inveja para o cão robô. E aqui estão os robôs que dominam a sociedade. Ora, isto é, a nossa sociedade está-se a tornar cada vez mais algorítmica, e isto é, estamos cada vez mais controlados por algoritmos, e nós até sentimos isso. Quando vamos online, temos que seguir aqueles protocolos, até os próprios call centers, as pessoas que estão lá têm que seguir aqueles protocolos. Se nós fazemos uma pergunta que não está dentro daquela programação, não obtemos resposta. Portanto, chama-se isso a sociedade algorítmica, ou se quiserem, algorítmica, se quiserem adoçar um pouco a palavra. Portanto, temos um problema grande de acesso à qualidade da informação e à internet, porque haverá uns que sim, que a têm, e outros que não a têm, e o acesso também à informação pessoal, como sabemos, é suscetível de grande abuso, como nós já sentimos com a publicidade direcionada, com os atos eleitorais que são falseados, que são deturpados através, digamos, da publicidade eleitoral dirigida a estes e aqueles grupos. Portanto, a inteligência artificial possui um grande potencial para distorcer o modo como nós nos concebemos a viver dentro de uma sociedade. Como sociedade, distorce a nossa própria concepção de sociedade de forma a que encaixemos nessa visão. A questão é qual é a visão que queremos, porque o contrário também é possível. Muita gente põe esta questão, sobretudo Hollywood: será que as máquinas finalmente vão ser donas de nós? E nós vemos os filmes dos Exterminator, as lutas com as máquinas. Mas o problema não é esse. O problema não é esse problema futuro. O problema existe agora. E esse problema da exterminação pelas máquinas só nos está a distrair do verdadeiro problema que está à nossa frente. O problema que está à nossa frente é que estamos a dar demasiado poder a máquinas que são simplistas, a máquinas que não são capazes sequer de explicar o que decidem e justificar porque o fazem, e quando isso é o cerne de qualquer comportamento moral, a capacidade e a obrigatoriedade de ser suscetível de contra-argumentação e de justificação para que possa haver responsabilização. E, portanto, os chamados algoritmos de deep learning sobre grandes bases de dados são simplesmente métodos estatísticos. Eles não têm nada de deep. Chama-se deep learning. Deep, erroneamente. O que é deep é a rede neuronal que tem muitas camadas. A aprendizagem em si é muito simplista, não tem nada de profunda. Esta profundidade não tem a ver com a profundidade da aprendizagem, é com a profundidade da rede neuronal ou da rede bayesiana. E é preciso ter cuidado com esta ambivalência. São algoritmos meramente estatísticos,
que não são capazes de explicar ou argumentar connosco acerca das decisões que elas tomam e que dizem respeito aos casos, aos nossos casos específicos e circunstâncias. Ou seja, metem-nos em gavetas estatísticas. Quer dizer, cada pessoa tem que entrar numa certa gaveta estatística. E esta noção estatística, no fundo, pressupõe que o futuro é igual ao passado. Quer dizer, que estatisticamente, se aconteceu algo no passado, agora vai acontecer o mesmo no futuro. Mas não, nós queremos mudar os acontecimentos futuros. Não podemos simplesmente dizer o presente tem que encaixar naquilo que nós já verificamos que aconteceu estatisticamente no passado e que pode ter acontecido erradamente. A moral é acerca de escolhas, não é acerca de fazer mais do mesmo. De facto, pode acontecer que essas máquinas éticas se nos sobreponham, mas nos vão sobrepor porque há seres humanos que querem controlar-nos com a moralidade dessas máquinas, que impõem essas máquinas. Portanto, a questão é quem controla a moralidade que vamos dar às máquinas. Com o problema adicional de que nós próprios não sabemos, não conhecemos bem a nossa própria moralidade. Há não só dificuldades técnicas em querer colocar no computador, programar a nossa moralidade, como, na verdade, precisamos de saber muito mais sobre a moralidade humana, investigar moralidade a sério, porque a nossa moralidade, por enquanto, é uma moralidade intuitiva e dos filósofos, não é uma moralidade que seja suficientemente precisa, rigorosa e bem definida para se colocar num computador. Nada que, e portanto, não, o computador vai nos refletir a nossa incapacidade de colocarmos nele a nossa moralidade. E isso é um problema, mas é também uma vantagem no sentido que o nosso esforço de o fazer, o nosso esforço de tornar as máquinas morais, vai fazer com que conheçamos melhor a nossa própria moral e vai nos obrigar à discussão acerca da moral ou morais ou combinações de morais e em que circunstâncias é que nós desejamos. Vai-nos ajudar, o computador vai-nos ajudar a fazer a experimentação moral, digamos assim. Tal como os laboratórios de biologia nos permitem hoje em dia fazer experimentação com a vida, coisa que era negado no princípio do século XX, quer dizer, a vida era uma coisa impossível de pôr numa proveta, digamos assim. Tinha qualquer coisa de um elan vital misterioso e agora há um elan moral qualquer misterioso que nós não conseguimos apanhar e que as máquinas nunca poderão ter. Isto faz parte da filosofia dos em inglês diz mysterians, as pessoas que se escondem atrás de haver mistérios insondáveis dos quais nós temos um monopólio. Mas não nos podemos iludir, não temos nenhum monopólio sobre isso. E vamos ter que evitar a situação de uma máquina nos responder que apenas cumpre ordens, apenas faz aquilo porque está programada. Isso era o que diziam em Nuremberg,
os nazis acusados em Nuremberg, no Tribunal de Nuremberg, após a guerra, diziam, não, nós apenas fizemos coisas horríveis, mas estávamos apenas a cumprir ordens. Nós não queremos máquinas que se justifiquem e aceitemos a justificação de que elas estavam simplesmente a cumprir ordens. Elas têm que ser capazes de explicar como decidiram, como é que chegaram, como é que aprenderam aquilo que lhes permitiu decidir, porque elas vão ganhar autonomia e vão evoluir sozinhas. E, portanto, já não é uma questão de terem sido apenas programadas, elas também se autoprogramaram e têm que saber ser aceitos por nós no tal alinhamento ético. Tem que ter uma moral alinhada com a nossa. Como vê, isto é um assunto, como eu dizia, que nós ainda estamos aqui a rodear uma imensa terra incógnita, um imenso continente de que ainda estamos, digamos, nas bordas desse continente. É bom ter isso em mente, porque, sendo um problema complexo, quanto mais depressa começarmos, melhor, porque, na verdade, ele vem aí. Na verdade, vêm as máquinas éticas. O tremor, o trepidar, a convulsão social que isso vai dar aso, vai necessitar que nós pensemos num novo contrato social. Ou seja, a relação entre capital e trabalho. Este equilíbrio que nós sabemos que temos que realizar constantemente na governação vai se tornar um problema ainda mais difícil quando as máquinas, se as máquinas, digamos por absurdo, apenas estiverem a trabalhar para o capital, cada vez reduzindo o trabalho a uma posição subalterna de aceitação e de criação de atos sociais. Um dos riscos também nessa situação é se nós delegarmos demasiado nessas máquinas, nesses robôs ou nesse software, que tenham cada vez maior capacidade de decisão. Temos que ter muito cuidado em saber quem é responsável por essas máquinas morais. Por exemplo, fala-se muito nos carros sem condutor. E se o carro sem condutor atropelar alguém, de quem é a culpa? Bom, diz que a culpa pode ser do fabricante do carro, ou diz que também é do dono do carro, ou diz que é da companhia de seguros, mas a verdade é que aquele carro sem condutor está na via pública. E tal como nós temos que tirar uma carta de condução, temos que passar um teste para podermos guiar carros, também os carros sem condutor teriam que ser sujeitos a um teste de condução. Mas são os governos que têm que fazer esses testes de condução próprios, específicos para carros sem condutor e que serão muito mais exigentes, porque os carros com condutor pressupõem um ser humano para o qual nós já sabemos pressupomos uma série de capacidades, de atenção, de cuidados e de comportamento social. Portanto, a carta dos carros sem condutor
será sempre muito mais exigente. E se os governos fizerem uma carta que permite ou vai dar origem a que os carros sem condutor atropelem mais pessoas ou tenham comportamentos mais perigosos, a responsabilidade é de quem fez as leis que os permitiu estarem na via pública. Mas disso nunca se fala desse nível da permissão legislativa. É importante chamar-vos a atenção, porque, na verdade, estas questões vão todas, no fim do dia, ter que estarem estabelecidas em leis, em normas de conduta e que elas próprias vão evoluindo e vão sendo alteradas e que têm que ter a capacidade de serem avaliadas, ajuizadas. Portanto, em resumo, nós também não queremos apenas evoluir os prejuízos, o harm, mas, na verdade, a moral não diz respeito apenas a evitar os prejuízos, as desgraças. A moral pretende produzir o bem comum. Portanto, a moral pretende atingir um gregarismo em que todos ganhem. Pretende, neste caso, que a riqueza tornada possível por essa tecnologia traga vantagens para todos nós e não, pelo contrário, traga inconvenientes. Quer dizer, por exemplo, nós hoje temos aí o pessoal que trabalha de distribuição de comida, por exemplo, da Uber ou da Glovo, e que criou uma série de empregos nesta altura, o que é benéfico, mas não faltará muito tempo para eles serem substituídos por robôs, por motocicletas robôs, que serão muito mais baratas do que esses seres humanos que vão perder, de um momento para o outro, esses seus empregos. É só temporariamente que eles o têm. Portanto, para além da programação da ética das máquinas, temos todas estas questões sociais. Estamos, de facto, numa encruzilhada que diz respeito à inteligência artificial, às máquinas e ao impacto social. Queremos não apenas parar na prevenção do prejuízo, mas prosseguir para os tópicos ideológicos e políticos de justiça, de bem-estar e justiça social proporcionadas por esta nova tecnologia. O progresso tecnológico tem que dar origem a progresso social e não a um regresso social. Isto aqui eu já disse, no fundo que podemos usar as máquinas para melhorar, fazendo modelos computacionais da nossa moral, testar as nossas próprias teorias éticas, usar até jogos para ensinar moral e, afinal de contas, tal como nós fazemos modelos de aviões em computador para ver como é que eles vão voar, podemos fazer modelos em computador de teorias éticas para ver como é que elas irão funcionar, colocando no computador 100, 1000, 10.000 agentes a comportarem-se uns com os outros de uma maneira moral e assistir à dinâmica da sua evolução. Ou seja, tornar objetivo esse estudo na medida em que, uma vez num computador, as coisas podem ser repetidas, podem ser vistas por outros. Atualmente,
a moral é uma coisa que está na cabeça dos juristas, está na cabeça das pessoas, e ninguém pode ir para dentro da cabeça do outro ver exatamente o que é que significa de maneira precisa, se é que há precisão, os seus pensamentos morais. Podem ser incoerentes, podem ser contraditórios, etc. O querer pôr a moral cá fora vai tornar mais exigente e mais clara a nossa própria moral. Ora bem, mas isso leva-nos à questão de não sabermos ainda o suficiente sobre a nossa própria ética. Para já, sabemos que não há uma teoria universal da ética, mas há combinações de ética categórica ou kantiana, construtivista, utilitária, das virtudes, etc. E nós, no dia a dia, no fundo, usamos combinações destas éticas. As pessoas, os filósofos que estudam ética, colocam-se numa destas escolas, mas, na verdade, não há nenhuma desta escola que resolva todos os problemas éticos. E, inclusivamente, estas escolas de ética são contraditórias entre si, resolvem, face a um dilema ético, dão respostas diferentes. Para além de que a moral não é uma coisa fixa no tempo e pode evoluir dinamicamente como evoluiu com a evolução das espécies. Portanto, é um problema não conhecermos suficientemente bem a nossa moral, isto para eu dizer que devemos também não só estarmos preocupados com a programação das máquinas, mas começarmos a estudar melhor a nossa própria moral. Por onde começar? Devemos começar não por querer fazer uma máquina com comportamento moral em todas as circunstâncias, mas começar por máquinas que usam normas, normas bem definidas. Há normas bem definidas nos hospitais, nos exércitos, nas bibliotecas, no mundo financeiro, até nos parques de diversões, nos centros, shopping centers, e até no teatro de guerra. Aliás, digamos que aqui é onde as normas estão mais bem definidas. A maior parte, se não todos os países do mundo, aceitaram, assinaram as regras de conduta na guerra, as chamadas Rules of Engagement, quando é que se pode ou não matar o adversário, se ele está desarmado ou não está desarmado, se nós estávamos em perigo ou não. É das normas que está mais bem explicitada e subscrita no mundo, são as normas da guerra, dos teatros de guerra. Portanto, estamos apenas no princípio desta problemática de querermos insuflar ética nas máquinas. Aqui elenco algumas facetas morais humanas sobre as quais precisamos de saber mais para atingir esse objetivo de transferir moral para as máquinas. Precisamos de estabelecer melhor o vocabulário, o que é que significa o que é que significa pedir perdão, o que é que significa desculpa, o que é que significa vergonha, como é que se especificam normas. Temos que usar uma linguagem lógica para definir de maneira precisa a relação entre cognição e afetos, a relação entre decisão e ação, a escolha moral entre escolhas múltiplas. Quando há escolhas múltiplas, quais são os critérios
para decidir por um lado ou por outro. As formas de comunicar com outro acerca de uma situação moral. Em que é que consiste um consentimento? Todos estes conceitos têm que ser melhor definidos e tornados mais precisos para nós próprios antes de o transmitirmos à máquina. Portanto, no apêndice 1 destes slides, que eu não vou mostrar, todos estes aspectos que eu elenco aqui vêm mais detalhados para quem se interessa. Mas também temos a nossa capacidade de fazer já alguma coisa. Aliás, foi por aí que eu comecei. Eu comecei a estudar estes problemas morais porque sempre estudei raciocínios na máquina. E aqui há uns 14 anos atrás, pensei que a moral exige a combinação de várias formas de raciocínio ao mesmo tempo. Então o que é que eu fiz? Fui buscar à prateleira dos problemas morais, aqueles problemas morais, os dilemas morais que os filósofos discutem, sem se cansar, mas para os quais às tantas há respostas, e perguntei a mim próprio como é que eu ponho o meu computador a dar estas respostas. E foi isso que eu consegui. Mas aí, pronto, justamente eram problemas bem definidos, já muito discutidos, eram precisos, e eu consegui programá-los em computador e dar as respostas corretas. Na minha página poderão ver, digamos, o que eu publiquei sobre o assunto, que tem a ver, como eu dizia também, tem a ver com capacidade de pedir desculpa, capacidade de fazer um comprometimento, capacidade de reconhecimento de intenções, capacidade de desculpar, capacidade de se sentir culpado, eu sei lá. Todos estes, um sem número de aspectos envolvidos no raciocínio moral e na escolha de uma ação consequente com essa moralidade. Ora bem, pergunto-se, eu não sei bem em que slide estou, mas já estou quase a acabar. E porquê é que precisamos de uma moral para as máquinas? Reparem que eu aqui estou a levantar um problema novo, que é se vai haver diferentes fabricantes de máquinas, elas vão ter morais diferentes. Como é que as próprias máquinas vão cooperar entre si? Tem que haver uma moral comum às próprias máquinas. Não podemos ter num centro comercial robôs de segurança, mas cada robô de segurança é feito por uma companhia diferente e não sabe interatuar e cooperar com os outros robôs de segurança. Portanto, tem que haver uma moralidade comum para as máquinas poderem cooperar entre si. Também existe o risco de deliberadamente se programarem robôs com más intenções. Obviamente, tal como nós atualmente assistimos com todos os hackings que há. E, portanto, é uma das questões importantes da moral a detecção dos imorais, a detecção dos free riders, dos borlistas, dos aldrabões, dos que têm más intenções. Não há moral sem iludindo esta componente. A grande parte da moral é acerca do problema da imoralidade, de como lidar com a imoralidade.
porque não se pode pressupor a moralidade. E, naturalmente, queremos uma moral que esteja compatível, que esteja em linha com a nossa própria. Mas tão cedo não podemos esperar ter essa moralidade geral nas máquinas. Temos que, como eu disse, começar por normas que já estão bem definidas e irmos alargando a capacidade moral para lhes dar um âmbito cada vez mais vasto, que com a mesma moral ela possa servir em situações de normas suficientemente diferentes umas das outras. Eu vou passar este slide, já disse isto. Já está claro, acho eu que eu já o disse várias vezes, precisamos de legislação. Ao fim e ao cabo vai tudo ter que desembocar numa legislação. Também me parece que já está claro que precisamos de um novo contrato social que vai, digamos, introduzir nas relações capital-trabalho esta nova dimensão de haver outros agentes que também têm capacidade de decisão moral e que podem substituir os seres humanos, conduzindo a grande desemprego e desigualdade e desequilíbrio. Os partidos, os governos têm estudado isto de modo muito vagaroso e a maior parte das soluções na União Europeia, por exemplo, são do tipo: aqui estão umas linhas, umas guidelines que as empresas podem ou não seguir. E depois admitem que haja auditores que avaliam essas empresas. Auditores privados que vão avaliar as empresas privadas até que ponto é que elas estão a seguir aquelas linhas orientadoras. Isso faz-me lembrar os auditores da banca que estão a velar se a banca está a comportar-se como deve ser. E nós sabemos o que aconteceu em 2008, digamos, com o estrondo económico que houve, de os avaliadores olharem para outro lado em relação aos novos produtos que as finanças iam colocando no mercado e que deu origem àqueles desastres que ainda estamos a sofrer. Porque os auditores estão, por outro lado, a ganhar dinheiro com a encomenda de estudos, com os respectivos lobbies. Quer dizer, os governos e os partidos não podem abdicar desta responsabilidade que têm e dizerem que isto será resolvido umas linhas orientadoras que serão verificadas por uns auditores privados. E é o que eles estão a tentar fazer, é chutar a bola para canto. Eu acho que, da mesma maneira que há no nosso país e em muitos outros comissões nacionais de bioética que dizem se sim ou não, se certos usos da biologia são eticamente aceitáveis, deveríamos constituir comissões nacionais de ética para a inteligência artificial. E estas comissões, naturalmente, e já algumas em vários países, dialogam entre si para formarem standards, para formarem acordos internacionais. Isto, naturalmente, tem que resultar em acordos internacionais, tal como há acordos sobre o clima, sobre a mercadoria, sobre as finanças, etc. E esses acordos têm que ser feitos através de entidades
a quem foi delegado o suficiente poder para falar em nome de uma nação e para reportarem aos respectivos parlamentos, presidentes, o que quer que seja. Finalmente, devemos também fazer com que os algoritmos paguem impostos. Isto é uma maneira, afinal de contas, de dizer que se uma máquina está a substituir um ser humano num emprego, convém não esquecer que esse humano paga impostos, que esse humano é uma peça numa engrenagem social que tem pais, que tem filhos, que tem as suas relações, que fez uso de toda uma órgãos institucionais, sejam os órgãos jurídicos, sejam os órgãos de educação, para os quais eles descontam impostos para que a sociedade funcione. Ora, se um algoritmo, um robô, um software substitui o humano, não pode ser para o substituir apenas naquilo que as suas mãos fazem no teclado ou na fábrica. Tem que substituir aquele ser humano como peça numa sociedade a que ele pertence com todas as suas valências. E faz parte dessas valências o pagar impostos, que é o permitir a sociedade funcionar. Portanto, substituir é substituir. Se é para substituir na totalidade, então também tem que pagar impostos. E isso fará parte, digamos, necessariamente do tal contrato social. Com especial atenção ao software mais do que ao hardware, porque um robô é muito mais caro de reproduzir, ao passo que o software fazem-se tantas cópias em poucos segundos e distribuem-se por todo o mundo. Portanto, o software é muito mais reprodutível e, portanto, desse ponto de vista, muito mais invasivo do que os robôs e tem que ser também taxado. Conclusões para levar para casa. A moral diz respeito não apenas em evitar o prejuízo, mas também e, sobretudo, em promover o bem-estar comum. Segundo, não sabemos ainda o suficiente sobre a moralidade humana. Terceiro, as máquinas e os computadores com software ético requerem que exista uma nova legislação. Quarto, é muito perigosa a existência de algoritmos éticos simplistas, porque a ética não é uma coisa simples. E o que atualmente existe são algoritmos que já tomam decisões éticas de uma forma simplista. Existem um grande número de casos e cada vez há mais. Quinto, quem vai beneficiar destes imparáveis desenvolvimentos da inteligência artificial? Vão ser os super ricos, os empregados. Precisamos de uma ética que responda a esta questão social da ética do próprio desenvolvimento tecnológico. Porque tecnologia mais sofisticada não quer dizer maior desenvolvimento moral, social. E como vemos, dada a complexidade
e interdisciplinariedade da investigação necessária, quanto mais cedo começarmos, melhor. Não podemos estar à espera, digamos, que o Covid nos caia em cima. O Covid vem aí. Este Covid vem aí. Não quero deixar de agradecer naturalmente aos meus vários coautores de vários países aqui elencados. E, finalmente, este é o último slide. Obrigado pela vossa atenção. Este é o robô que está aqui num teatro de guerra e está a pensar: vou matá-los ou não? Ou talvez não. Pronto, cheguei ao fim.